Se você nunca vislumbrou a possibilidade de trabalhar com avicultura fora do Brasil, nosso convidado de hoje também não. Tiago Machado traz sua história de vida e como ele saiu da Universidade Federal do Paraná, em Palotina, e foi parar na Arábia Saudita, trabalhando na quarta maior empresa no setor naquele país. Ele trabalha com gestão e é uma área muito desafiadora para o médico veterinário. No entanto, ele tem crescido bastante na empresa e traz uma série de percepções super importantes para quem está cursando a medicina veterinária. Se você quer saber mais, vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinário. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Tiago Machado é médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná, campus de Palotina. Fez mestrado na mesma instituição em 2011. Não, graduou em 2011. Fez mestrado na Federal do Paraná também, em Palotina, na parte de alimentação de ruminantes. Depois ele trabalhou na Cevale durante 3 anos e na JBS e atualmente trabalha na Arasco, na Arábia Saudita, com avicultura. Então, seja muito bem-vindo, Tiago. Olá, Thaís. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Então, Tiago, eu gostaria de começar te perguntando se, quando você escolheu o curso de medicina veterinária, em algum momento você imaginou que hoje você estaria morando na Arábia Saudita, trabalhando com frango? Não, na verdade, eu fiz o curso de medicina veterinária porque era uma paixão minha. Eu sempre gostei muito de lidar com animais. Acho que, como a maioria dos veterinários, sempre fui de trazer cachorro que encontrava na rua para dentro de casa e tudo mais. E naquela época, quando eu pensei em optar pelo curso de medicina veterinária, a minha visão era muito urbana sobre o que era o curso de medicina veterinária. Então, eu tinha uma visão muito clínica e era isso que eu tinha vontade de fazer, né? Eu tinha vontade de me formar para realmente ser clínico e pela minha vivência de cães e gatos. Eu sou curitibano, né? Eu não sou de uma família tradicionalmente ligada ao campo nem nada. Então, a minha visão realmente era uma visão de clínica e clínica de pequenos animais, sobretudo, né? Então, eu comecei a faculdade, corri atrás e tal, mas durante a graduação eu fui vendo que também existiam outras áreas que o veterinário podia atuar, e a área de produção, especialmente no lugar que eu me formei, é referência. E durante a faculdade eu consegui focar e me desenvolver e aprender coisas realmente na área de produção animal. Não foi, com o que eu trabalho hoje, mas, enfim, voltou o meu olhar para essa área, que era algo que eu não pensava quando eu comecei a faculdade. E aí, como você mencionou, eu terminei a faculdade, me graduei, fui para o mestrado na mesma área que eu já tinha demonstrado interesse durante a graduação e comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar e desenvolver a minha parte acadêmica nessa área. E aí, por alguns motivos pessoais, no meio do caminho eu tive uma oportunidade de trabalho para trabalhar na avicultura e aconteceu de eu começar nessa área, e aí foi todo um desenvolvimento desde o zero, né? Começando numa área nova, numa área que eu não tinha conhecimento, que até então eu não tinha nem demonstrado interesse, mas que conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo mais, fui conseguindo ver as possibilidades dessa área, e aí as coisas foram acontecendo. Eu trabalhei por 3 anos na Cevale, que é uma cooperativa, trabalhava como médico veterinário de campo, fazendo extensão rural mesmo, né? Visitava produtores e fazia essa parte não só técnica, mas também de relacionamento, né? Ainda mais se tratando de uma cooperativa, isso é extremamente importante. E comecei a ver, pô, é interessante, é legal, mas existe a mais do que isso. Acima da pessoa que está ali fazendo extensão existe um supervisor, acima de um supervisor existe um gerente, e isso realmente foi me despertando interesse na parte de desenvolvimento. E foi aí que, por obra do destino, eu acabei recebendo uma proposta para vir aqui para a Arábia Saudita para trabalhar fazendo gestão, ligado à veterinária, ligado à parte de operação de frango de corte, mas muito mais fazendo gestão do que fazendo técnica. E foi assim que eu acabei
parando aqui na Arábia Saudita. Nunca, nunca me apequenei diante de nenhum desafio. Vi uma possibilidade de estar num lugar que iria realmente me dar possibilidades maiores, me abrir portas melhores. Então, acabei aceitando o desafio. Já estou aqui há 5 anos, estou aqui desde 2018, né? E aqui, por enquanto, aqui fico. Eu acho que é bem interessante a gente pensar que tem a questão do perfil da universidade, que pode contribuir para direcionar o olhar do aluno para áreas que habitualmente a gente não imagina que o médico veterinário atua, ou pelo menos não tem essa vivência tão direta, em situações como a sua e como a minha também, né? Que são as pessoas que vieram de cidades grandes, o ambiente urbano, você não tem aquela vivência do campo, né? E às vezes o perfil da universidade ou da própria região onde você estuda acaba te chamando ali a atenção para algumas áreas específicas. Então, a avicultura também é muito forte no Paraná, né? E provavelmente existem oportunidades interessantes de trabalho, de inserção nessa área, mas ao mesmo tempo a gente sempre ouve dizer o quanto é desafiador para a indústria captar esses profissionais, já que dentro de um grupo, de uma turma, por exemplo, de veterinária, em geral são poucos alunos que têm esse interesse, né? Às vezes a pessoa vai até por uma questão econômica, tipo, ouvi dizer que paga bem na avicultura, mas eu também nunca ouvi dizer de ninguém que tenha começado a entrar a trabalhar na área e não tenha se encantado, não tenha achado bacana, não tenha visto junto com a oportunidade de crescimento, né, a possibilidade de fazer coisas que talvez nunca tenha imaginado ali. Então, o fato de você trabalhar agora em gestão também é bem bacana, porque eu já trouxe alguns convidados que falaram sobre gestão pensando em estabelecimentos veterinários, né, hospitais, clínicas, etc. Mas às vezes a gente não enxerga o médico veterinário na gestão dentro de uma empresa, né, nesse papel que você tem. Então, como é que é a característica do seu trabalho? Como é que é um dia de trabalho para você, por exemplo? Ah, complementando o que você disse, realmente eu vejo que nos cursos da área de saúde, os profissionais que são formados, né, eles têm muito mais as suas habilidades técnicas desenvolvidas do que as suas habilidades de gestão. Então, na minha situação, o fato de eu ter trabalhado fazendo atendimento ao produtor e tudo mais, isso foi desenvolvendo um pouco da minha parte pessoal, né? Não só a parte técnica, mas a parte de estar trabalhando com pessoas, lidando e tudo mais. E eu acho que é isso que é importante. Quando eu comecei a trabalhar na avicultura, imagina, eu nunca tinha pegado um frango na mão. E eu lembro muito bem que a pessoa que me contratou, ela me abordou e ela falou, olha, existe um processo seletivo aqui. Se você quiser, a gente está precisando de extensionista. Se você tiver afim, você participa. O que que acontece? E eu falei, poxa, o nome desse colega é Lima. Foi a pessoa que me colocou na avicultura. Falei, poxa, Lima, mas eu não sei lidar com frango. Ele falou, calma, a gente ensina a técnica. Técnica qualquer pessoa consegue aprender. Mas a personalidade, o jeito de lidar, isso é muito pessoal e isso dificilmente a gente consegue ensinar para alguém. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é. Melhora o que já existe, talvez tenta desenvolver um pouquinho o que está muito pequeno, mas a pessoa já tem que ter uma certa habilidade com isso. E aí eu comecei trabalhando como técnico, visitava produtor, passava orientação, fazia parte de avaliação veterinária, mas eu vi que a questão do relacionamento é tão importante quanto. E eu acredito que isso em algumas áreas, por exemplo, dentro da veterinária mesmo, né? O pessoal que faz clínica sabe muito bem disso, que existe ali um tutor, que existe alguém que ela vai ser impactada de várias formas, desde da parte ali de estar lidando com um membro da família até a parte financeira. Então, existe todo um trabalho muito mais pessoal, de personalidade, psicologia, até do que a técnica. E aí, ainda assim, eu conheço pessoas que gostam muito da parte técnica e eu acho que está tudo certo. Cada um tem que fazer o que gosta. Eu gosto um pouco da parte técnica, mas não a parte técnica de patologia, de clínica. A minha parte técnica o meu forte técnico é outro.
Mas, enfim, a gestão também abre grandes possibilidades, né? Hoje, como é que funciona o meu trabalho aqui na Arábia Saudita? A empresa que eu trabalho, ela tem algumas modalidades de produção de frango. Uma delas é granjas próprias. Então, a gente tem fazendas que produzem ali o franguinho que vai para abatedouro e elas pertencem à empresa. A mão de obra é toda de funcionários da empresa. Tudo que rola ali dentro não é no sistema de integração. Outra modalidade que a empresa trabalha é no sentido de muito parecido com o do Brasil, de integração. E isso aí, geralmente, o pessoal que é local, na nossa equipe, o pessoal que é local acaba trabalhando, porque realmente você vai estar lidando com pessoas que não falam inglês. Então, tem que ser alguém que consiga se comunicar com essas pessoas e realmente fazer a parte de extensão, né? Eu trabalho na operação de frangos de corte, né? Tocando algumas fazendas da própria empresa. Então, como é que funciona? Tem um grupo de fazendas. Na minha situação, eu estou trabalhando no segundo maior grupo de fazendas da empresa. A gente cria por lote, cada lote é em torno de 45 dias. Por lote, a gente cria entre 1,5 milhão e 1,7 milhão aves. E aí, essa 1,5 milhão de aves, ele está dividido em 7 fazendas. Cada fazenda tem uma estrutura de pessoal, tem supervisores, eletricista, funcionário. E aí, esse grupo de 7 fazendas estão sob a minha responsabilidade. Então, praticamente tudo que acontece lá dentro, eu que tenho que acabar direcionando, resolvendo, pedindo, né, algum suporte por parte da empresa. E aí, realmente, o meu background de veterinária, né, me permite, tecnicamente, opinar a respeito do que acontece lá dentro. Mas o foco do meu trabalho é fazer o negócio andar. Incomodar pouco a empresa com relação ao que acontece lá dentro. Você recebe o frango, dali a 20, 30, 28, 30 dias, esse frango tem que ir para o abatedouro, no melhor custo possível, entregando da maneira mais eficiente os indicadores que a empresa entende que são necessários para serem atingidos e sem prejudicar outras etapas do processo de produção. Então, a gente trabalha muito com a relação de cliente e prestador de serviço, no qual o abatedor que está recebendo o meu frango é um cliente e eu sou o prestador de serviço. Então, eu tenho que cuidar da minha operação e ter a certeza que o produto que eu estou entregando para eles é um produto de qualidade e que não vai atrapalhar a operação deles, né? E aí é isso. Eu tenho uma equipe hoje de quase 100 pessoas, são 87 pessoas trabalhando nas fazendas que eu trabalho. E, enfim, a gente lida aí com vários desafios, porque hoje eu trabalho com 8 pessoas ligadas diretamente a mim, e essas 8 pessoas são de 5 nacionalidades diferentes. Então eu tenho indiano, filipino, egípcio, saudita, paquistanês, todas essas pessoas trabalhando diretamente comigo, e cada uma delas funciona de uma maneira diferente. E é isso que eu gosto. Dá muita dor de cabeça às vezes, mas é isso que eu gosto. É você poder pegar um pouquinho de cada um, que cada um tem de melhor, e melhorar você também como pessoa, sabe? Então é mais ou menos isso que eu faço. Eu tento fazer com que a fazenda gire da maneira mais tranquila possível e que a gente sempre de olho nos indicadores, né? Para entregar o que a empresa me pede e realmente mostrar para a empresa que eu estou me pagando, né? Tendo vindo de lá até aqui, está valendo a pena. Sua fala, ela traz muitas questões que são importantes e que a gente, às vezes, tenta chamar a atenção do aluno, que é exatamente o início, né, que você falou. A parte técnica você ensina para a pessoa. Então, mesmo que seja uma pessoa que nunca teve experiência naquele campo de atuação, às vezes ela vai ser visada para trabalhar ali, porque é uma pessoa de bom relacionamento, que tem caráter, que tem uma boa índole, que é fácil de lidar.
que entende bem, né? Que consegue se encaixar bem numa questão hierárquica também. Porque hoje em dia eu percebo que as pessoas têm muito problema com a hierarquia. Aquela coisa de não querer que ninguém mande em mim, né? Mas não querer que ninguém mande em você traz consigo uma grande responsabilidade, que é você dar conta de não ter ninguém que te diga, né, de uma certa maneira, o que você tem que fazer. E aí a gente, às vezes, esbarra nesses aspectos que a universidade realmente ela está lá para te passar um conteúdo técnico específico daquela profissão, que, em tese, pode até estar em contato ali com outras áreas, mas, essencialmente, aquele combo que a gente aprende na graduação é o que o médico veterinário é habilitado a fazer, mas existem várias outras habilidades que, às vezes, ou são de caráter pessoal, então isso vem da sua criação, da sua família, da realidade que você vivenciou antes de entrar na universidade, como também do campo que você se permite acessar. Então, às vezes, eu como professora, eu tenho contato com alguns alunos que eu sempre brinco para eles, eu falo, gente, o mundo é muito grande. Não fica achando que a melhor perspectiva que você tem é trabalhar na clínica que está ali na esquina da sua casa, né? E aí, você ter essa flexibilidade também de lidar com pessoas de uma bagagem cultural muito diversa, né? É uma habilidade que você tem que ter, é uma coisa que você tem que saber, né, equalizar ali, porque para além do ganho pessoal que você tem convivendo com percepções de mundo diferentes, você tem uma entrega a fazer dentro do seu trabalho. Então você precisa, né? Tipo, ó, eu tenho que conviver com essa galera aqui, eu tenho que tirar o melhor deles e isso tem que aparecer para a empresa. Porque é um grupo privado, né? Não é um grupo de caridade. Ah, faz aí o seu melhor e que isso aí tá bom. Né? Você precisa entregar resultado. Então, eu acho que é importante o aluno ter essa visão também de que a gente tem sempre que estar buscando um desenvolvimento pessoal associado ao desenvolvimento técnico, né? E ter essa flexibilidade mesmo, de às vezes olhar e falar, poxa, meu sonho era trabalhar com anestesia de cachorro. Cara, abriu uma vaga aqui nessa empresa, eu me candidatei e consegui, vou correr atrás e eu tenho alguma vivência, nem que seja teórica, de alguma coisa relacionada que eu posso trazer e aproveitar. E a partir daí a empresa te treina. Então, a atuação em empresas tem muito esse aspecto também, né? Do treinamento, da pessoa te direcionar para aquilo que é preciso você fazer, certo? Correto, concordo com você, Thaís. Bom, vamos em partes, né? Eu estou há quase 10 anos trabalhando na avicultura, fora os dois, quase 3 anos de mestrado, e só agora que eu estou vendo, que eu estou começando a colher os frutos da minha entrega profissional que eu sempre busquei ter. Eu estou, nesse exato momento, a empresa que eu trabalho está passando por um processo de expansão, então a gente está mais do que dobrando a nossa capacidade produtiva. Quando eu cheguei aqui na Arábia Saudita, a gente estava batendo, não chegava a dar 200 mil aves por dia, e hoje a gente já tem uma data para estar batendo 400 mil aves por dia, e a gente já tem mais uma data ali adiante para estar batendo 1.200.000 aves por dia. Então, pelo fato da empresa estar expandindo e algumas coisas que eu demonstrei durante o meu período que eu estou aqui, a empresa está me dando uma oportunidade de começar a participar dessa expansão. Mas isso levou 5 anos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante de ressaltar, que, primeiro, experiência não tem para vender, experiência você tem que viver. E cada momento que a gente passa é a experiência. Momentos bons, momentos ruins. Eu já tive momentos aqui na Arábia Saudita que aqui é um país que sofre muito com problemas virais na parte de produção. Então, eles sofrem muito, pessoal, aqui tem uma produção leiteira expressiva, eles sofrem muito com problema de aftosa. A gente, na produção de frango, a gente sofre muito com doenças que no Brasil, se imaginar ter isso, acaba com a cadeia avícola brasileira, que é a doença de Newcastle, que é a doença a influenza aviária. Então, existe uma bronquite, existe uma gama de doenças que já nos acertaram em cheio em alguns anos atrás, e eu estava aqui, sabe, quando isso aconteceu, e foi péssimo. Mas eu lembro muito bem, o meu chefe, ele é brasileiro também,
E eu lembro muito bem, ele tem uma garrafinha de água que está escrito assim, nunca desista. E eu lembro muito bem um dia que ele me visitou, a gente estava no meio a gente estava no olho do furacão, no meio da crise. Ele visitou e ele sentou na minha frente e ele colocou essa garrafinha na minha frente. E ele não falou nada, não falou nada, deixou quieto. E eu entendi o que ele quis dizer. E hoje, depois que a tempestade passou e a gente realmente sobreviveu a esse momento de crise e tudo mais, eu vi, poxa, é ter paciência, procurar estar fazendo a coisa certa para quando você chegar em casa de noite e deitar, você ir dormir tranquilo, que você está dando o seu melhor. E saber que nem tudo acontece no seu tempo, né? O seu tempo não é o mesmo tempo que as coisas vão acontecer na empresa, ou até mesmo uma condição dessa de problema sanitário terrível acontecendo. Ou você vai falar assim, existe uma vacina para esse problema, mas essa vacina não está disponível aqui no país. E aí você vai, o seu tempo não é o tempo do Ministério da Agricultura para liberar essa vacina para ser usada. Aí você fala assim, poxa, eu estou fazendo um bom trabalho, eu acredito que eu mereço ser promovido. O seu tempo também não é o mesmo tempo da empresa. Então, cada coisa acontece ao seu tempo e realmente, quando você trabalha de empregado dos outros, né? Quando você tem um patrão, você tem que entender que muitas vezes as coisas vão acontecer de acordo com o tempo dele, não o teu tempo. E é um trabalho de construção. Eu acho que é muito fácil a gente querer uma posição melhor, a gente entender que está pronto para um desafio maior, sem estar. E aí, uma vez que você assumiu, você tem que fazer acontecer. Porque se você não fizer, só existe um caminho. Eu nunca vi ninguém ser despromovido. Já vi várias pessoas sendo mandadas embora, mas despromovido eu nunca vi. Então, caiu ali na tua a chave do carro, tá aqui. Você tem que ligar o carro e fazer andar. E chegar lá seguro. Isso é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente. O nosso tempo não é o mesmo tempo do que as coisas acontecem. Existe todo um trabalho de maturação, existe todo um trabalho de preparação que acho que, a não ser que a pessoa realmente tenha uma habilidade intrínseca muito grande, todo mundo tem que passar para poder chegar no momento em que a pessoa se depara e fala, não, agora eu estou onde eu queria estar. Deixa eu olhar para o próximo objetivo, que esse eu já alcancei. É um trabalho longo, depende um pouco também de você estar na hora certa e no lugar certo, mas não é só isso, né? Depende também de como você se preparou para isso, do quanto que você consegue aguentar. O meu líder aqui, ele costuma dizer, hoje a gente foca muito mais, ou vamos dizer diferente, a gente aposta muito mais em pessoas que têm condição de aprender do que pessoas que já acham que sabem. Então é isso, é se desenvolver. E cada fase que você passa é como se você estivesse começando do zero, é como se você tivesse sido recém-contratado numa empresa nova. Pô, agora você está assumindo essa área. Você nunca trabalhou na área antes, você só tem uma ideia do que acontece, né? Então, se tem um conselho que eu posso dar para as pessoas que estão aí realmente planejando e se preparando, é o de ter paciência. Existe, na minha opinião, existem alguns períodos que são realmente ligados à própria idade da pessoa. Não porque é bom ou ruim, ou porque um número vai exercer uma influência, mas você sabe, pô, uma pessoa para assumir uma posição sênior, pô, é muito difícil você vai ver uma pessoa realmente boa numa posição sênior com menos de 35 anos de idade. Existe, eu conheço, mas não porque essa pessoa tem habilidades excepcionais, mas porque ela começou muito cedo. Ela começou muito cedo e ela já passou por todo o processo. Ela tem 35 anos de idade, mas tem quase 18 anos de carreira. Então, é uma pessoa que, sendo jovem ou não, já passou por todo o processo que precisa passar para estar numa posição sênior. No geral, você não vai ver pessoas muito bem posicionadas, né? E aí eu estou falando realmente de meritocracia, numa idade jovem. Ah, o cara é recém-formado e já virou executivo na empresa. Acho muito difícil desse tipo de coisa acontecer. Existe todo um processo de maturação, de experiência, e isso aí ou você vive, não tem como comprar, não tem como adquirir de outra maneira, né?
Com certeza. E é interessante, você poderia trazer para a gente, assim, das vivências que você teve, você falou que já trabalhou na área de extensão, né, focado na avicultura, e aí você teve essa oportunidade de ir para a Arábia Saudita. Então, é um salto profissional, mas também cultural, e que traz consigo, além da oportunidade de trabalho num país que pô, eventualmente tem uma remuneração bacana e uma possibilidade de crescimento, né, grande ali, você de repente vislumbra uma carreira ali a longo prazo, tem todas as questões, né, de adaptação cultural, né, em uma cultura que, no geral, é muito distante da nossa, por uma série de aspectos, então precisa de uma adaptação também. Dentro de uma empresa em que você tem toda essa diversidade de pessoas, eu conversei com o Paulo, que trabalha no Catar com cavalos, e com a esposa dele, eles falaram que é bem comum nesses países ter essa diversidade de mão de obra de vários países próximos ali, né? Então, Egito, enfim, vários outros países, indianos, né? Muitos indianos também, e aí é você ter que lidar com a questão do idioma, da cultura. Então, em primeiro lugar, né, das vivências que você teve, o que que você acha que te abriu efetivamente a porta para ter essa oportunidade, né? Considerando que você já trouxe que precisa conhecer o fluxo de produção avícola, embora você não trabalhe diretamente, né, na parte de sanidade, de produção, você trabalha na área de gestão, que meio que vai por cima de tudo isso. E como foi para você tomar essa decisão? Falar, ah, Arábia Saudita, beleza, vou. Ah, na verdade, tudo começou, e isso realmente também é uma coisa que eu gostaria de passar, tudo começa com você ter domínio do inglês. Então, isso realmente foi o que abriu essa porta para eu vir para a Arábia Saudita. Eu sempre, eu fiz, eu tive pais, tenho a sorte de ter tido pais que realmente conseguiram me apoiar a aprender o idioma desde muito cedo. Então, de criança eu já comecei a fazer aula de inglês e tudo mais. E quando você começa a ter contato com o idioma, você fica com vontade de conhecer o que está além da fronteira do seu país. Você fala assim, um dia eu quero viajar, um dia eu quero ver, um dia, se eu puder, eu quero fazer um intercâmbio. E eu sempre quis trabalhar fora. Intercâmbio, infelizmente, os meus pais não conseguiram me ajudar a fazer. Mas, enfim, o curso eu consegui fazer e eu falava inglês já, mesmo sem ter tido a experiência de ficar um tempo fora do país. Então, isso foi o começo de tudo. Eu sempre tive vontade de trabalhar fora do Brasil. Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina fora, na Universidade de Buenos Aires, e eu falo assim, cara, é isso que eu quero. Eu quero conviver com gente diferente, eu quero falar outra língua, enfim, é isso que eu vejo sendo uma coisa bacana para eu ter como vivência na minha vida. E aí, enfim, algumas coisas aconteceram de maneira planejada e estruturada, e outras coisas aconteceram porque era o que o momento tinha a oferecer, e eu falei, olha, ou eu agarro ou não. Realmente eu comecei a trabalhar na cooperativa porque eu precisava de dinheiro. Então, naquela época, a minha vida pessoal estava demandando que eu trouxesse mais dinheiro para dentro de casa. Eu recebi uma bolsa, eu era bolsista, eu ganhava, sei lá, R$ 1.100 por mês, formado e mestre já. E quando me ofereceram o primeiro salário que eu recebi, que na época era quase R$ 4.000, eu falei assim, gente, eu tô rico. Eu nunca imaginei que eu ia ganhar uma grana dessa na minha vida. Recém saí do mestrado, olha só, eu vou poder trabalhar como veterinário ainda, não vou precisar abandonar a minha formação. Não vou fazer um concurso para uma outra área que não tem nada a ver comigo, só visando o financeiro. Eu vou estar melhor colocado financeiramente e trabalhando na mesma área. E aí eu comecei a trabalhar e tal. E aí também, por questões pessoais, eu acabei saindo da Cevale e fui trabalhar na JBS, também na parte de extensão rural, produzindo frango. E quando eu fui contratado para trabalhar na JBS, eu estava sendo contratado para substituir um rapaz que estava vindo para a Arábia Saudita, porque o antigo chefe dele no Brasil, que já muitos anos atrás tinha trabalhado com ele, veio para a Arábia Saudita e trouxe ele para compor a equipe.
E aí também estava lá trabalhando, seguindo a minha vidinha, né? Te falei que eu tinha saído da Cevar e ido para lá por conta de uma questão pessoal. Estava mais perto da minha família, eu sou de Curitiba, eu estava numa cidadezinha chamada Itaiópolis, que fica a 120, 130 quilômetros de Curitiba. Então todo final de semana estava visitando pai e mãe, visitando os parentes e tudo mais. Para mim estava ótimo. E aí, como eu estava substituindo esse colega e ele tinha amigos em comum no lugar que eu trabalhava, um dia eles falaram, ó, tem um menino aqui que fala inglês e tal, se vocês estiverem precisando de gente, pega que ele vai. E aí eu 3 meses depois eu estava aqui na Arábia Saudita. Fiz uma entrevista e tal com o meu primeiro gestor aqui da Arábia Saudita, e aí fui aprovado na entrevista e contratado para vir para cá. É lógico que quando eu vim para cá, eu pensei muito mais em botar em prática o sonho, né? Realizar o sonho de estar trabalhando fora do Brasil. Não tive medo por conta da cultura ser diferente. Eu achei que toparia. Na época eu era solteiro, então se desse errado, todo mundo, quando eu saí do Brasil, todo mundo falou assim: olha, se der errado, você volta, não precisa ter medo, não, não é vergonha, enfim. Mas já existem outros brasileiros lá, tem o teu chefe que é brasileiro, tem o teu colega que já foi alguns meses antes de você que também é brasileiro. Se o negócio fosse ruim, eu acho que eles não iam estender esse convite para uma terceira pessoa. E assim eu vim. Vim para cá, procurei, na época que eu vim em 2018, a Arábia Saudita não estava com a evidência e com a importância, né, com o destaque que ela tem hoje. Ainda era um país muito fechado. Eu lembro até hoje, na minha entrevista, o meu gestor falou para mim: olha, cara, a Arábia Saudita é um país que ainda não se transformou. Ou seja, que ainda não se abriu, que ainda as tradições estão muito fortes. Ele falou, então, isso também é uma coisa interessante se você quiser ver. Porque daqui a alguns anos já não vai mais ser isso, e aí quem viu, viu. E realmente, quando eu mudei para cá, tinha algumas coisas que chamavam muita atenção. Até hoje, algumas coisas ainda não mudaram, mas tem coisas que aconteciam aqui antigamente que hoje não acontecem mais. Ou se acontecem, é de uma forma diferente. Então, quando eu mudei para cá, existia a tal da polícia religiosa, que, assim, pô, no horário da reza, ninguém pode estar na rua. E eles passavam com um carro enorme e eles tinham poder realmente de polícia. Então, a depender da situação, eles podiam levar a pessoa presa, se eles julgassem que a pessoa não estava agindo de acordo com as instruções religiosas, né? Nunca tive nenhum problema quanto a isso. Mas, enfim, era uma coisa que era realidade. E eu já vi acontecendo, né? Já vi o pessoal passando e pedindo para o pessoal, na hora da oração, fechar os comércios e tudo mais. Ah, a vestimenta, que é um negócio que para a gente do Ocidente choca muito, né? A questão das mulheres andarem todas cobertas e tudo mais. Eu entendo que para eles isso é uma questão muito mais tradicional do que religiosa, e principalmente nas grandes cidades, você vê que o pessoal está cada vez menos fazendo isso. No ambiente que eu trabalho, e tem mulheres trabalhando também, algumas andam todas cobertas, outras não. Algumas vão todas cobertas, mas se chama abaia, com a abaia de marca, de grife. Então você vê que a pessoa preza por um bom gosto, ela quer, de certa forma, mostrar algo legal. E aí é muito pessoal, sabe? Tem pessoas, eu conheço mulheres, eu já perguntei para algumas colegas que são bem despachadas e tal, e elas falam, olha, é a minha opção, eu não sou obrigada por ninguém, mas eu me sinto mais à vontade, ninguém olha para mim, cada um segue a sua vida e eu fico aqui na minha. Então, tem muito disso, aos poucos está mudando, aos poucos a gestão que o novo príncipe da Arábia Saudita tem feito realmente é o que se vê no mundo inteiro. Então, nada é teatro daquilo que se faz. Então, pô, a chegada do Neymar foi um baita de um acontecimento. A chegada do Cristiano Ronaldo foi um baita de um acontecimento. A Fórmula 1 existe aqui agora. O maior prêmio de turf do mundo está na Arábia Saudita, um prêmio que premia 20 milhões de dólares. Então,
existe todo um trabalho de abertura e de promoção do país para realmente mostrar que é um lugar seguro, que é um lugar que vale a pena se investir, que vale a pena ser desenvolvido e que está de braços abertos, esperando por todo mundo. Eu realmente não tenho do que me queixar. É uma monarquia que está ligada com a religião. O que o rei e o príncipe falam realmente é lei, e a partir do momento que está falado, tem que ser seguido. Mas para mim, eu vivo uma vida bem ordinária. Eu trabalho, me divirto um pouco nos finais de semana com os meus colegas. De vez em quando saio aqui, passeio um pouco, vou comer em restaurante e tudo mais. Para mim é uma vida normal. Não é nada diferente do que eu viveria em qualquer outro lugar. É um país que está, não é à toa, né, chamado de Oriente Médio, está no meio do mundo. Então me permite viajar quando eu tenho vontade. Eu estou perto de tudo, estou perto da Europa, estou perto da Ásia, estou perto da África. Então, quando começa a saturar demais, a gente tira alguns dias de férias, descansa um pouco e depois volta pro batidão daqui. É bem bacana isso, né? Você ter essa possibilidade também de trazer questões que estão para além do trabalho. Porque outro fator que é interessante é que, principalmente logo no iniciozinho da carreira, a gente está muito disposto a sacrificar todo e qualquer tempo que a gente tem. Sacrificar ou empenhar, né? Vai depender da situação. Focando no trabalho. E a gente sabe que durante um tempo, às vezes, isso é necessário. Final de semana, feriado. Na pós-graduação, a gente passa muito por isso. Na época de experimento, às vezes, eu brinco, todos os dias são segunda-feira. Né? Você não sabe se é feriado, se é de ação, do que está acontecendo. Ah, Natal, gente, tem coleta para fazer, tem experimento para fazer. Então, a gente vai passando esse período longo da vida se dedicando muito à profissão e, às vezes, a gente acaba não parando para pensar em todos os outros aspectos que compõem a vida do indivíduo para além do trabalho. Então, o trabalho já ocupa uma parte grande da nossa rotina, né? E é uma forma também de entregar algo para o mundo, então não é só uma questão de eu vou trabalhar para ganhar meu salário e com esse dinheiro fazer coisas que me agradam. A gente tem algo a entregar para o mundo também, né? E aí a gente tem essa possibilidade de viver outras coisas, né? Então, às vezes, de ter outras experiências, outros hobbies, viajar para outros lugares e conhecer outras culturas, e aí você vai compondo o que é uma vida que faz sentido para você. Porque às vezes a gente, né, não adianta nada eu falar assim, gente, vou trazer um profissional mega qualificado. Aí a pessoa só sabe viver trabalho, respirar trabalho, e para ela isso tá bom, mas não é uma realidade que se encaixa para todo mundo, né? Então a gente precisa também, às vezes, abrir um pouco esse leque. E eu gosto muito de falar para os alunos para tentarem, às vezes, pensar num sentido um pouco inverso do que a gente faz. Porque às vezes você entra na graduação e pensa assim: eu gosto de cachorro, então eu vou trabalhar com clínica de pequenos animais. E aí, às vezes, você é músico, você tem habilidade manual bacana, você gosta de desenhar, você tem outras habilidades que você pode aplicar em alguma área específica da profissão e que você não vê como uma coisa que pode se integrar ao seu profissional. Você acaba fazendo isso como algo à parte. E aí, durante a graduação, aquela loucura, 5 anos, integral, né? Dá tempo de fazer nada, então, às vezes, você acaba deixando de lado coisas que são importantes também, né? Então, esse é um aspecto que a gente precisa levar em consideração aí. Eu concordo e também eu gosto muito de conviver com o meu chefe aqui, porque eu considero ele uma pessoa muito sábia. E a última vez que a gente teve junto, e tal, a gente estava num churrasco e ele falou para mim, ó, cara, primeiro de tudo no seu dia você cuida de você. Depois você cuida do que é dos outros. E a minha esposa estava junto quando a gente ouviu isso, e ela sempre me lembra dessa frase. Lembra do que o teu chefe te falou. Primeiro cuida de você. Depois que você cuidar de você, você está apto a cuidar do que é dos outros. E realmente, eu passei pela pós-graduação, não foi tão intenso, né? Eu fiz só o mestrado, não cheguei a fazer o doutorado, mas eu sei como é que é o sentimento de que você está sempre com os prazos chegando, sempre parece que está faltando alguma coisa e se você olha 50 vezes, são 50 vezes que você acha alguma coisa para fazer diferente, principalmente quando você está escrevendo a dissertação. Então, a gente é importante. Eu acho que não é todo momento
que cabe, mas em alguns momentos é importante. Agora, nessa nova posição que eu tô assumindo na empresa, eu estou fazendo parte dos projetos. Então, eu visito obra, às vezes, de sexta-feira, eu visito obra de sábado, eu digo de sexta-feira porque a sexta-feira aqui na Arábia Saudita é o final de semana, então é o dia que a gente deveria estar descansando. Mas em alguns momentos pede, porque eu sei que esse esforço a mais que eu estou colocando agora, daqui um ano ele não vai precisar acontecer de novo e vai garantir que o negócio ande como ele tem que andar. Quando a gente estava passando pelo período de crise de resultados e penando aqui para entregar, para mortalidades altíssimas, um outro colega do Brasil foi contratado para ser o nosso gerente sênior. E ele chamou todo mundo, chamou um por um para conversar, e uma das coisas que ele me falou é o seguinte, ele falou, cara, eu acho que, sei lá, pega aí por 2, 3 meses, dá o seu sangue aqui. Tenta fazer o que você puder e o que não puder também. Faz alguma coisa a mais, e você vai ver que esses 3 meses vão passar, a poeira vai assentar, e a coisa vai estar rodando quase que sozinha. Mas é esse período que você tem que estressar um pouco, para realmente organizar a casa, ver o que precisa ser feito, e colocar as coisas nos lugares. Depois que elas estão nos lugares, é só você acompanhar. E aí o acompanhar é muito mais fácil. Então, realmente, a gente se empolga muito e a gente acaba deixando de lado a nossa parte pessoal. Tem que ter um pouco de bom senso de saber em que momento que isso é realmente necessário ou não. Não adianta achar que a vida inteira é só alegria, festa e férias e tudo mais. E também não adianta achar que a vida inteira é só trabalho, e que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou colher. Eu acho que é um pouco. Chega um momento, e não é tão linear assim, chega um momento em que o negócio estabiliza e aí você não consegue render, né? Você não entrega, não é linear, trabalhei mais, entreguei mais. Trabalhei melhor, entreguei mais. E isso não necessariamente está ligado com o número de horas que você trabalha. Você tem uma vida pessoal e você tem que aproveitar porque o tempo passa. Quando você se gradua, você nunca imagina como é que vai ser a sua vida dali a 15 anos. Quando você vê, os 15 anos já passaram e aí, o que aconteceu nesses 15 anos? Tem que tomar cuidado para não ver que esses 15 anos você passou só entregando o seu tempo para outra pessoa, né? Felizmente, e isso realmente é uma boa possibilidade que a gente tem aqui, os árabes, eles são muito ligados à questão familiar. Então, se acontecer qualquer coisa no ponto de vista familiar, poxa, hoje eu não vou poder ir para o escritório, eu não posso ir participar dessa reunião porque eu preciso levar minha esposa no médico, por algum motivo. Ou preciso levar meu filho no médico, enfim. Eles valorizam demais isso, você não vê implicância, você não vê resistência nenhuma com esse tipo de coisa. Mais do que isso, felizmente eu trabalho com pessoas muito boas, pessoas que realmente têm uma visão de mundo parecida com a minha. Então, quando eu falo assim, pô, daqui a 2 meses eu quero tirar férias e eu quero fazer essa viagem, assim assado, pô, eu vejo que os caras ficam empolgados junto comigo, entendeu? Então, isso, especialmente para quem está fora do Brasil, é muito importante. Mas dentro do Brasil também. Muita gente está fora de casa dentro do Brasil, né? Eu vivi 11 anos em Palotina, então eu não tinha minha família do lado me dando apoio o tempo inteiro. Então, para quem está fora, ter uma rede de amizade ali, pessoas que ajudam você a refrescar um pouco a sua cabeça, é extremamente importante. Aqui, essas pessoas são as pessoas que eu trabalho, são pessoas que a gente tem uma relação muito boa fora do ambiente de trabalho também, e felizmente a gente consegue conviver de uma maneira muito boa e separar muito bem as coisas, né? Eu não vou deixar de receber um puxão de orelha se eu precisar no trabalho, só porque no final de semana eu estava junto com o chefe num churrasco. Acho muito legal isso aqui, sabe? Felizmente, eu me considero uma pessoa de muita sorte pelos meus colegas de trabalho e pelos meus superiores no trabalho, né? Eu acho que esse aspecto é fundamental, né? Quando a gente trabalha em um ambiente que está alinhado com os nossos princípios, acaba sendo muito mais tranquilo, mesmo nos momentos de desafio, do que quando você trabalha em um lugar em que, essencialmente, a forma como as coisas caminham vai contra aquilo que você acredita.
porque acaba sendo uma forma de violência que a gente às vezes consegue tolerar durante um tempo, mas se aquilo vai contra a essência de quem você é, de que você acredita, fica muito complicado, né? E aí você acaba tendo que colocar na balança ali por quanto tempo eu vou estar disposto a topar essa configuração que para mim não tá trazendo além do resultado do trabalho, que é mais do que o salário caindo na conta, né? A gente tem a questão do próprio retorno pessoal, de você olhar o trabalho e falar, caraca, olha só o que eu fiz, que bacana, né? Isso aqui me traz uma alegria, uma felicidade. Então, eu acho que essas questões relacionadas a quem a gente é em essência, a gente também precisa considerar, né? E é claro que não existe. Não vou dizer que é errado, não vou ser hipócrita dizer assim, não, você não pode trabalhar só porque aquele lugar te oferece um bom salário, que às vezes está além da sua expectativa. Se você topa aquilo, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas é importante olhar para isso, né? E ter consciência disso também, porque eu acho que a gente passa muito, muito tempo da vida agindo muito no inconsciente, né? Muito no piloto automático, assim. Então, precisa ter uma atenção a isso aí também. E aí, Thiago, eu queria te fazer uma outra pergunta relacionada à parte técnica do seu trabalho, porque provavelmente não foi durante o curso de medicina veterinária que você aprendeu as coisas que você precisa fazer no seu trabalho no dia a dia. Ah, vou lá dar uma olhada na obra no galpão que está sendo construído no meio do deserto. Zero aprendizado sobre isso especificamente na graduação. Então, quais são, as atividades que você desempenha hoje em dia, que você olha e fala assim, gente, não estava na graduação, na grade da graduação, isso daqui. O que você faz, assim, né, de evento planilha de Excel, né, controle financeiro, esse tipo de coisa que a gente, né, passa batido na faculdade, às vezes não sabe nem que existe. É, eu diria que assim, dá para dividir no profissional Thiago de hoje, dá para dividir isso em duas partes, né? A primeira parte é a parte de gestão. Demorou um pouco para me cair a ficha que gestão nada mais é do que você desenvolver as pessoas que estão trabalhando para você. Desenvolver em processos, desenvolver em habilidades que elas já têm. Então, isso realmente foi uma coisa que eu tive que aprender sozinho. Quando eu descobri que é muito melhor você ensinar todo mundo a fazer as coisas do que você ir lá e tomar a frente e fazer, isso mudou a minha vida e mudou para melhor no lugar que eu trabalho, porque realmente, pô, eu não a parte financeira, a empresa tem um departamento que lida com isso, então realmente eu não me preocupo, eu só trago as demandas, né? Então, preciso de um equipamento, preciso que contrate pessoal, enfim, eu passo essa demanda para a empresa e a empresa tem os processos internos que fazem a coisa acontecer. Mas a parte de gestão de dados, isso é uma coisa que tá na minha alçada. A qualquer momento, sei lá, um executivo da empresa pode me bater um fone e perguntar como é que está a mortalidade nesse lote. O que está acontecendo? Eu vi aqui no relatório que você envia todo dia de mortalidade que teve um aviário que está com um pouco mais de mortalidade. O que você viu lá? O que está rolando? Então, do momento em que você desenvolve as pessoas para que as pessoas também possam agregar valor nesse tipo de coisa, aí você começa a entregar melhores resultados e a ser visto de maneira melhor, né? Se você é uma pessoa que fica fazendo o que o pessoal chama de microgestão, que está toda hora querendo se envolver com os processos e tudo mais, não digo que isso é inefetivo, eu acho que você até consegue fazer alguma coisa, mas isso exige uma força sobre-humana, né? É tempo que muitas vezes você não tem, é força que você até tem, mas você tem que estar lá parado e fazendo uma parte que poderia estar sendo feita por outra pessoa. Enfim, hoje o pessoal que trabalha na granja que eu trabalho, do ponto de vista administrativo, todos eles têm condição de entregar com a mesma qualidade que eu entrego. E isso foi uma coisa que eu procurei desenvolver neles. Então, pô, eu ensinei eles a usar o Excel, que eles não sabiam. Alguns sabiam usar o Excel, mas não sabiam fazer um gráfico no Excel, eles não sabiam trabalhar com tabela dinâmica. Então, foram coisas que eu fui procurando ensinar para o pessoal. Outra coisa que eu procuro fazer e, enfim, desenvolvo na minha fazenda é estimular gestão à vista. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo entra no escritório, cada fazenda tem o seu escritório, todo mundo entra no escritório e sabe como é que estão os indicadores deles.
enfim, foram coisas que eu fui aprendendo de certa forma, colocaram uma pressão boa no pessoal e deixou o pessoal mais engajado. Então, quando qualquer um deles pensa que não tem condição de entregar mais, é só ele olhar lá para o gráfico e eles vão ver que o vizinho deles entregou mais. E isso aí, de certa forma, vai estimulando. Isso é do ponto de vista gestão. E é uma coisa gostosa de fazer. Você acaba pegando gosto, porque você vai vendo, você vai convivendo com o pessoal e você vai vendo aonde você tem que apertar um pouquinho em um. Os árabes, eles costumam falar que na mão a gente tem 5 dedos, né? E nenhum deles é igual um do outro. Então, cada um tem a sua função, cada um tem a sua entrega. E assim eu vou lidando com o pessoal. Na parte técnica, que é o que eu tenho me envolvido um pouco agora, que é a parte de expansão e construção de novos aviários e tudo mais, isso aí realmente é quase que um conteúdo bem, bem estranho para nós veterinários, né? Eu não tive nenhuma formação com isso. Realmente, durante a faculdade, é voltado para lidar com animal, não com construção, não com estrutura. Mas, quando eu fiz o mestrado, teve uma coisa que eu aprendi, que foi que o importante não é o conhecimento em si, porque o conhecimento é só você saber buscar. O importante é você saber buscar e ser autodidata e tudo mais. Então, quase que todo dia eu tenho reuniões com o pessoal das empresas que constroem aviário. Então, a gente tem uma empresa da Dinamarca que constrói aviário para nós, uma empresa da Holanda e uma empresa da Alemanha. Então, quase que diariamente eu estou entrando em contato. E aí, quando eles me mandam, eles falam assim: olha, o aquecedor é esse. Se eu não sei, eu ligo. Que é isso aí? Como é que funciona? Me manda um vídeo, me manda uma foto. E aí você vai aprendendo. Eu não tenho pretensão nenhuma de substituir um engenheiro, eu não acho que isso é o meu papel, mas eu tenho certeza que você exercitando, né, fazendo esse exercício de estar sempre ao redor e perguntando as coisas que você não sabe, chega uma hora que você consegue entender que o construtor já não te passa para trás, né? Mas isso também, isso é algo muito pessoal de cada um. Às vezes a pessoa se sente um pouco incomodada, poxa, eu vou apertar o construtor, mas, bicho, faz parte do trabalho, você vai deixar o cara construir errado? Então, eu acho, né? Eu acho, com exceção de coisas que realmente exigem um nível de responsabilidade técnico, né? Eu não tenho condição de assinar uma obra. Mas eu sei o que precisa ter numa obra, eu sei o que pedir para o construtor para fazer, eu sei como é que os equipamentos que eu preciso funcionam, então eu sei o que pedir para o pessoal, como é que eu quero que aconteça. Aí se a gente vai discutir que tipo de viga e tal, aí eu deixo para o pessoal que realmente sabe. Mas é isso, é ser curioso, é não ter medo de perguntar, é saber para quem perguntar. Pô, o WhatsApp tá aí para isso também, pô. Eu mando o WhatsApp para os caras. Eu vi um negócio, pô, o que é isso aqui? Tira uma foto e manda. O que é isso, cara? Me explica qual que é a diferença desse pro outro. Por que nessa situação foi usado esse? E aí você vai aprendendo. E chega uma hora que você realmente tem segurança para passar adiante o que você quer e realmente começar a desenvolver o seu próprio parâmetro, né? Não, isso aqui eu sei que não é desse jeito. Eu não sou engenheiro civil, mas eu sei que não é desse jeito. Pode consertar. E assim a gente vai se desenvolvendo, né? E isso é uma coisa, uma característica muito forte do brasileiro. Que o brasileiro ele tem essa facilidade de se envolver nas coisas, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias nacionalidades aqui, não só as que eu citei, tem outras também. E você vê que o negócio é um pouco diferente com outras nacionalidades, sabe? Tem algumas nacionalidades, não querendo fazer estereótipo, mas, enfim, a cultura realmente é uma coisa que impacta na forma como a pessoa trabalha. Existem algumas nacionalidades que não se envolvem, que o cara fala assim, olha, o que me mandarem fazer eu faço. Fora isso, não conte comigo, eu não vou assumir responsabilidade nenhuma que eu não dê conta. Existem outras nacionalidades que querem tudo novo, então, pô, a gente tem essa situação, dá para fazer? Não, não dá, tem que comprar novo. Se não for novo, eu não sei como entregar. E assim vai indo. O brasileiro não, o brasileiro fala assim, não, pô, o orçamento é esse? Então tá, vamos ver o que a gente consegue fazer com esse orçamento.
isso aqui a gente deixa para trocar no que vem, isso aqui a gente começa a fazer agora, mas daqui 2 meses pode trazer o caminhão de pintinho que vai estar pronta essa obra aqui e a gente vai conseguir alojar e produzir e aumentar o volume aí que a empresa está nos pedindo. Então, o brasileiro é muito bem visto. E hoje está chovendo brasileiro aqui na Arábia Saudita para tudo que é tipo de emprego, porque realmente a gente é muito fácil de lidar. A gente acha a solução para as coisas. A gente não fica colocando empecilho, reclamando, se negando, fazendo corpo mole. O brasileiro é excelente. A minha equipe hoje, quando eu cheguei aqui na Arábia Saudita, nós éramos em 3. Nosso chefe que nos trouxe, esse colega brasileiro e eu. Hoje a gente está em 5 brasileiros e trazendo mais um. E no abatedor, o pessoal ficou meio com dor de cotovelo, trouxeram um brasileiro também. E depois que esse brasileiro chegou no abatedouro, trouxeram mais um brasileiro para trabalhar na fábrica de proteína, a fábrica de farinha. E estão trazendo mais um brasileiro para trabalhar na linha de montagem, na linha de produção, desculpa. Então, a gente está sendo, sim, muito bem visto. E outras empresas aqui da cadeia avícola enxergando o que está acontecendo na nossa empresa, também estão trazendo brasileiros, e isso é extremamente positivo para a gente. A gente é profissional, a gente é pau para toda obra, e realmente isso ajuda, sim, a desenvolver as coisas, porque resolve, né? Não fica de falação em volta, resolve. Com certeza. E aquela questão que eu tinha comentado, né? Qual é o tamanho do seu horizonte, né? O quão longe você consegue ver e enxergar que existem possibilidades, às vezes, em situações que você nunca imaginou. Então, provavelmente, você entrou lá na graduação, quero trabalhar com cachorro. Nunca ia fazer esse link, né? Não. Onde você pensa estar daqui a 10 anos? Na Arábia Saudita, trabalhando em galpões de frango e gerindo pessoas, né? A princípio, a gente nem acha que o médico veterinário tem essa capacidade, até porque existe uma lenda, né, com relação à medicina veterinária, que é pré-requisitos para se matricular no curso. Não gostar de pessoa, não gostar de número, né? São os dois pré-requisitos básicos. E aí você trabalha com o quê? Números e pessoas, né? Né? No meio do mundo e, assim, com uma perspectiva de crescimento grande e se relacionando e tendo uma vida muito bacana e um histórico também profissional bem interessante e de uma pessoa que tem essa flexibilidade mental também, né? De topar os desafios e falar, não, eu vou dar um jeito aqui de fazer esse negócio que eu nunca tive contato, porém, né, sou capaz, eu posso aprender, né? E eu brinco muito com os alunos, assim, quando eu ensino alguma coisa, eles falam: ai, professora, ao escutar coração é muito difícil. Falei: não conte isso para o seu cérebro. Pense o seguinte: quando você nasceu, você era um pedacinho de carne que ficava deitado, mal se mexia, você não andava, não falava, não fazia nada. Olha quanta coisa você já aprendeu até hoje. Então, com certeza você consegue. Vamos lá, né? Bota empenho aí que o negócio funciona. Mas eu acho que a gente tem um pouco, né? Eu acho, alguns desafios geracionais também, né? Que eu acho que quando a gente está na academia, a gente lida um pouco. E a gente precisa desse jogo de cintura também, né? Para ir olhando e tentando despertar o potencial de cada um. E é muito bacana essa questão dos 5 dedos, cada um do seu jeito. Porque eu já me vi em momentos profissionais que eu ficava muito preocupada em fazer o que todo mundo fazia. E sem olhar para aquilo que só eu faço, né? E é uma questão que exige um pouco de maturidade também. A gente perceber que tem coisas que o colega faz e eu não faço, mas com certeza eu entrego algo que ninguém mais entrega. Então eu preciso botar valor naquilo que eu sou capaz de fazer, de uma maneira que é só minha, né? E que nesse contexto tem como agregar, porque também não adianta se fazer uma coisa só você faz e, tipo assim, não está acrescentando nada para ninguém, né? Tem que ter toda ali uma contextualização, que é só uma questão importante. Mas aí, Thiago, o que você gostaria de deixar de mensagem final para o pessoal que tem interesse nessa área, que de repente vislumbra essa possibilidade, ou vai assistir esse papo e vai falar: nossa, Arábia Saudita é isso, vou procurar essa oportunidade, porque eu percebi que dos profissionais que eu conheço que foram para o Oriente Médio, geralmente a história é essa. Alguém que eu conhecia foi, e aí me chamou, e aí chamou outro, então tem essa questão do QI, né? Do quem indica, quem conhece ali, quem pode trazer esse profissional. Então, o que você teria a deixar de sugestão para o pessoal? É, primeiro de tudo, não ter medo, né, de assumir novos desafios, não ter medo de assumir responsabilidade. Eu acho que uma vez eu ouvi de uma pessoa muito sábia que nenhum tipo de crescimento envolve menos responsabilidade. Muito pelo contrário. Então, não
tem que ter em mente que geralmente antes das coisas ficarem boas, elas ficam difíceis mesmo, isso faz parte. E eu acho que para qualquer coisa que a gente faz na vida, que a gente quer ter um pouco a mais, a gente tem que ter um pouco dessa paciência e perseverança. Com relação à Arábia Saudita, primeiro de tudo, quem está na graduação e tem possibilidade, que desenvolva a questão do idioma. Não só a Arábia Saudita, mas o mundo inteiro está carente de profissionais na parte de veterinária, bons profissionais, pessoas com perfil, né, não só técnica, mas também personalidade boa. E o mercado fora do Brasil, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, sabe? Eu acredito que, primeiro de tudo, não ter medo de assumir responsabilidade. Segundo, tem o idioma ali como uma carta na manga, no momento que te chamarem, você está com isso na mão. E terceiro, não tenha medo. Não tenha medo, vai na fé que as coisas se ajeitam. As coisas se ajeitam. Geralmente, o pessoal acolhe muito bem em qualquer lugar que você for. O Oriente Médio, eu considero hoje o melhor lugar do mundo para estar, porque é um lugar que está tendo um desenvolvimento bem tardio. O desenvolvimento do Oriente Médio está sendo hoje. Então, tudo que se vê, quase todo dia você vê alguma coisa falando de Arábia Saudita nos noticiários. Realmente isso está acontecendo. Eu sou muito grato e muito feliz por estar aqui nesse momento, porque é um momento de expansão. Eu acho que se você pensar realmente saindo um pouco do lado financeiro, se você pensar em construir alguma coisa que lá adiante vai ter o teu nome envolvido, né? Vamos, sendo bem romântico, um legado. Você construir um legado, isso é uma oportunidade enorme para qualquer pessoa. E eu, quando fiz mestrado, eu pensava em partir para a área acadêmica justamente porque, ao meu ver, professor também está deixando um legado. Sabe? Eu acho que qualquer professor que vê um aluno dali 10 anos e esse aluno está numa posição excelente, ele sabe que tem uma participaçãozinha dele ali. Então, se lá adiante a Arábia Saudita for uma potência na produção de frango, eu sei quais foram os barracões que eu entrei e que eu fui lá reclamar com o construtor porque tinha alguma coisa errada. Eu sei que a minha marquinha eu deixei lá. O Oriente Médio hoje, no mundo, é um lugar que tem condição de você passar por esse processo, de você deixar a sua marca como profissional. E, de novo, não tenha medo, não tenha medo de assumir responsabilidade, faz parte. Nenhum crescimento envolve facilidade, muito pelo contrário. Você sofre muito antes das coisas ficarem boas, mas é o processo de cada papel que você vai assumindo. E é isso, se desenvolve para estar pronto na hora que te chamarem, né? Não dá para deixar de ir porque demorou um ano a mais para se matricular no inglês. Isso é péssimo, né? Tem condição? Se desenvolve nessa área também. Foca um pouco nisso, porque ajuda de maneira. Isso é crucial. Ou você fala ou você não fala. E se você fala, você tem chance. Se você não fala, eles não trazem, né? Pode ser o melhor profissional que tiver. E não ter medo do desafio. É desafiador, mas é bom. Muito bom. Só uma curiosidade que eu acabei de lembrar aqui agora, às vezes quando a gente vai atuar profissionalmente em outro país, precisa passar por um processo de validação de diploma, mas isso depende muito da área específica que você vai trabalhar. Você precisou de algum processo nesse sentido, de validação de diploma, para ser contratado como médico veterinário? Ou é o esquema que eu já ouvi em algumas situações de tipo, não, o príncipe falou que eu podia vir trabalhar aqui, então tá tudo certo, não precisa de validação nenhuma. Olha, eu não trabalho com o príncipe, mas eu precisei, sim, até uma história curiosa. Quando eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, falaram, ó, Thiago, você tem que ter tua licença, porque no fim das contas você é veterinário, e aqui funciona muito parecido com o Brasil. Você tem a parte de responsabilidade técnica ligada à licença de operação dos aviários. Então, tem que ter um veterinário que está ali responsável por aquele lugar. Um veterinário licenciado pelo governo. Então, fui fazer a prova de veterinário, os caras começaram a olhar e falaram assim, poxa, mas você tem título de mestre? Falei, sim. Não, bicho, você tem título de mestre, você não precisa fazer a prova. Traduz aí o teu diploma do mestrado, entrega pra gente aqui, a gente te dá a licença.
E assim foi, ganhei minha licença sem ter feito prova, sem ter feito nada. Um ano e meio depois, e eu todo achava que eu tinha saído na vantagem, né? Falei, olha aí, ó, vocês precisam fazer prova, eu não precisei. Um ano e meio depois mudou, mudaram as diretrizes do Ministério da Agricultura aqui. E quando foi a época de renovação da minha carteira, da minha habilitação de veterinário, tive que fazer a prova. Então, fiz a prova, passei de primeira na prova, né? Era uma prova bem geral. Eu acho que para uma pessoa que acabou de sair da faculdade, isso seria ótimo, uma prova desse tipo, porque era uma prova bem aberta, todas as áreas. Tinha até camelo, né, na prova. Mas, enfim, passei e recebi minha licença, e aí eu sou um veterinário licenciado. Hoje eu tenho condição de atuar sem medo de dizer, sabe? Tenho minha licença e tudo mais, trabalho normalmente. Maravilha. Que é uma questão que às vezes pega, né? Tem países em que isso é bem difícil, a prova é super complicada, tem conteúdo teórico, tem conteúdo prático, tem entrevista, tem, né? É tanta coisa que às vezes o pessoal assusta um pouco, né? Então é bom ter É, essa percepção. aqui no caso, eu acho que a finalidade principal da prova, Thaís, é realmente verificar se a pessoa não está com um diploma falso, sabe? Porque não é uma prova muito complicada, é uma prova até básica, né? Não é uma prova muito técnica. Depois da prova, a gente passa por uma entrevista, mas é realmente para o cara ver se você é um veterinário mesmo. Não precisa ir a fundo, ele muito difícil de serem questões técnicas muito pesadas, mas enfim, se a pessoa conseguir responder, você sabe que a pessoa é um veterinário, você sabe que a pessoa não está só com um pedaço de papel dizendo que ela é veterinária, né? Então a finalidade maior é essa, é pegar que existem alguns países que as coisas não são tão organizadas quanto o Brasil, existe uma facilidade maior de falsificação de documentos. E aí o pessoal chega aqui e sou médico, sou médico, sou médico, sou engenheiro, sou engenheiro, sou engenheiro, e lá pelas tantas descobrem que o cara nunca não terminou nem o colegial. Então, é muito mais para evitar esse tipo de profissional do que para realmente levar o cara ao limite para ver o quão bom veterinário ele é, sabe? Maravilha. Tiago, muito obrigada por aceitar esse convite, né? Eu sei que tem toda uma questão aí de conciliar com a agenda, né, para ser possível. A gente está aqui em fusos horários bem diferentes, mas eu fiquei bem feliz de conversar com você. Você tem uma carreira muito bacana e eu acho que é uma visão de vida também que é interessante de compartilhar. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente volta na próxima semana com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação e até a próxima. Obrigado, Thaís. Obrigado pela oportunidade.